Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o papel? Você já fez tantos papéis, eu queria que você falasse um mais marcante, que te Olha, guarda no coração. A Elisa, né? A Elisa é maravilhosa, né? A Elisa é uma personagem incrível. Mas vamos falar de novela? Sim. Eu gosto muito da Bel de Amor com Amor se Paga, porque... Marcante esse personagem. A Bel foi o que você chama de uma virada de chave, porque eu com aquela carinha toda de, né? Uma carinha gentil, infantil. Foi a transição? Foi. Inclusive, eu escutei de alguns diretores, inclusive do Geraldo Cazé, o pai da Regina Casé, maravilhoso, que nessa época ele estava no Sítio Capão Amarelo, e ele me encontrou ali na Globo, na Rua da Globo, e disse assim, menina, eu sabia que você era uma boa atriz, mas agora, olha, você tá de parabéns. Aí eu falei, caramba, Delícia. Geraldo Cazé. Então, assim, porque fazer uma vilã com 17 anos, sem você sendo autodidata, é complicado. Eu fui, como diz você, só vai. Eu embarquei e falei assim, ela vai ser assim, eu quero ela assim, eu quero apanhar na rua. Eu quase apanhei na rua. Então eu tenho um carinho muito Naquela especial. época, gente, era assim. Era. Os vilões das novelas eram odiados, né? Hoje em dia, infelizmente, não tem isso, até porque é muito comum. Deixa eu te falar uma coisa, você teve uma carreira de muito sucesso. Sim. E aí, os momentos difíceis, né? Eu sempre falo aqui, a nossa profissão é um constante exercício de frustração. Você está sempre esperando um convite. Quem tem uma estrutura, tem uma família, né, com uma estrutura que trabalha, que tudo, consegue segurar essa onda. Isso não aconteceu com a Najara, porque a mãe dela... Mamãe ficou viúva. Você, muito por exemplo, cedo. a sua mãe não ficou viúva, tinha o seu pai. Sim, que trabalhava, Exato. que era que sustentava a Exato. casa. Como é que você vê isso? Porque o que aconteceu com você, Najara ficou um tempo sem trabalhar. Sim. E conta um pouquinho. E aí eu fui vender água de coco, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Monique, você sabe também, a gente não ganha muito. E principalmente quando você é criança e que você tem a mãe que te ajuda. E olha, eu vou te falar que a minha mãe não era fácil, não. A minha mãe, ela sempre dizia assim, olha, se eu não elevar a sua carreira, eu não vou deixar ninguém te... Ela dizia assim, ou eu elevo a tua carreira, ou eu acabo com ela. Meio assim, sabe? E eu tinha muito medo disso. Então, o meu contrato mesmo eu conto isso no meu livro, o meu contrato mesmo da Malu Mulher foi uma piada. Ele começou errado. Então, fato, por minha assim culpa. Que funciona. Por minha culpa. Quando começa errado, a cada personagem Exato. que você faz, você tem ganha um pouco mais. Agora, Exato. se a sua base Exato. não foi E uma outra coisa que eu acho importante as pessoas saberem, você faz uma novela 10 meses, você tem um contrato 10 meses. Quando esse contrato acaba, você fica ali 1, 2 anos sem trabalhar. Se você não tem outra renda, esse dinheiro que você ganhou nos 10 meses, ele tem que durar 3 anos. Exato. E não dura? Não dura. E olha que a minha mãe era muito previdente. Então, assim, ganhar pouco, pagar aluguel. E a minha mãe sempre assim, esse dinheirinho aqui é para poupança, esse aqui é para poupança. Já pensando, nunca fomos consumistas. Não, mesmo nunca te conheço. E as pessoas dizem assim, mas por que não comprou apartamento? Gente, em São Paulo a gente também não teve um apartamento na época, porque meu pai, ele tinha 42 anos quando ele faleceu, porque assim, meus pais queriam se divertir, aproveitar a vida, e eu não acho errado. Foi bacana. 40 anos, né? gente. 42 anos. Novíssimo. Meu pai morreu, entre aspas, morreu feliz. Ele disse que se ele morresse amanhã, ele estava feliz. Então é isso. Aqui a gente não consegue... mas eu não fiz propaganda. Se eu tivesse feito propaganda nesta época, seria uma renda muito, né? Uma renda extra. Se tivesse influenciadora, né? Não. Mas vem cá, aí você chegou naquele momento, o momento do caos, não Exato. tem dinheiro para pagar aluguel, Exato. não tem dinheiro Exato. para fazer o meu mercado. Exato. Você foi vender água de coco. Exato. O que isso significou? Porque você fala muito sobre isso, sobre a parte objetiva. Sim. Eu quero falar o que significou para uma atriz de sucesso, Nossa. Najara Tureta, estar na rua vendendo água de coco. Eu queria que você falasse da sua alma. Sensação de fracasso total. Sensação de fracasso total. Afetou a tua autoestima, afetou tudo. Muito. Eu costumo dizer que no primeiro dia, no segundo, eu queria que tivesse um buraco, abrisse, o mundo acabasse, que o meteoro caísse aqui e destruísse todo mundo. Era a minha sensação. Eu tava tipo assim, eu não quero. E a minha mãe, tadinha, tentando entender e ao mesmo tempo me dando força, disse assim, vamos lá, é isso que a gente tem, bora. Você sempre foi, né? Cara, se não fosse a mamãe, realmente, a resiliência estava nela, apesar dela sempre ser uma pessoa de pensar no futuro, graças a Deus. Então, a gente estava ali, mas não ia ficar para sempre. Sim. E por quanto tempo você precisou estar ali?
7 anos numa primeira temporada. 7 anos? 7 anos numa primeira temporada. Coincidentemente, gente, ela vendia essa água de coco em Copacabana e eu morava na esquina. Exato. Obras do destino. A gente se reencontrou. A gente se encontrou. O que você tá fazendo aqui? Ela, eu moro ali. Eu falei, nossa, que legal. Porque você não tava ali, né? Mas como é que isso se transformou dentro de você? Você não ficou 7 anos se sentindo uma fracassada num sofrimento? Ou foi o tempo inteiro assim? Ou isso teve uma viradinha ali? Olha, eu posso dizer pra você que foi um bom tempo. As feridas ficaram abertas por um bom tempo. Eu me lembro que, às vezes, acabava o coco. A gente tinha um fornecedor, mas às vezes acabava o coco e minha mãe disse assim, ai, Najara, dá um jeito, a gente tem que pegar ali no hortifruti. Lá ia eu, com um carrinho. Aí eu ia assim, sozinha, falando sozinha. Eu falei, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Por quê? Será que eu vou voltar? O que foi que aconteceu? Gente, era um inconformismo. Gente, era muito. Quando eu falo esse exercício constante da frustração, é porque se você não está muito forte, você acha que o problema está com você. E não está. O problema é de um sistema e está tudo bem. É assim que funciona. Nós estamos falando mal. Mas isso afeta muito a nossa vida. Muito. Cara, assim, era um trabalho braçal, né? Então eu tinha as minhas mãos machucadas, né? Eu não tinha uma vida, né? Eventualmente a gente até era convidado para alguma coisa, eu procurava sair, mas a vida era acordar às 7 horas da manhã, montar o carrinho, acabar às 7 horas da noite, lavar tudo, jantar e dormir. Porque no dia seguinte tinha tudo de novo. E aquilo assim... E como que foi a comoção das pessoas que te conheciam e dos profissionais de TV? Das pessoas que me conheciam, um saco. Eu posso dizer que foi um saco, porque assim, você tá fazendo aqui? Nossa! Aí e tinha muitas... mas essa é pegadinha, né? Tem... Aí eu falei, quem me dera fosse uma pegadinha, fosse um pesadelo, que eu vou acordar e isso aqui tudo acabou. As pessoas, os meus colegas, né... Foi maravilhoso. Os meus colegas, eu não posso reclamar. Eu fui sua parceira dessa. Você, que era minha vizinha ali, a gente batia papo. Tinha uma loja de móveis ali e tinha uma papelaria. Então, muitas das vezes, algum colega chegava ali, por exemplo, cansei de ver o Eduardo do Zé, que entra ali, o pai do Danton Mello e do Celton, quando me viam, aí vinham me cumprimentar. Então... a Maite Proença ficou minha cliente, que morava ali perto, comprava água de coco, depois o Pedro Paulo Rangel. Então, assim, quando eles me encontravam, que eu ia em algum lugar, era assim, era um carinho muito grande de uma, tipo, cara, eu não teria a coragem que você teve, né? Então, eu tenho um amigo que, ele é cantor e ele, na época ele morava aqui, e ele foi lá me visitar, ele falou assim, amiga, e ele estava também passando por uma dificuldade, ele falou assim, eu não tenho coragem, o que eu vou fazer? Eu vou vender churrasquinho? Eu falei, sei lá, amigo, água de coco foi uma opção, não sei. Ele, não tenho coragem, a vergonha. Eu falei, você acha o quê? Você acha que eu fiz o quê com a minha? Dobrei, enfiei no bolso e falei, vambora. É isso, não, era isso ou nada. Ou se afundar no poço. E hoje, né, que você voltou a trabalhar, Sim. Você dubla e tal... Como é que você vê aquele momento lá? Você vê com orgulho de que você... Vejo com orgulho. Porque você foi capaz, você foi forte pra caramba. Vejo. Me acho corajosa, me acho guerreira, com muita gratidão pela minha mãe, com certeza, porque se não fosse ela, eu não teria aguentado, isso eu tenho certeza absoluta. E eu acho que foi muito enriquecedor para mim. Hoje eu olho para trás e digo... Valeu a pena, por que não? É isso. E se alguém tá te vendo agora e tá passando uma situação dessa que tem, porque realmente dá, às vezes você tem um padrão e de uma hora para outra você precisa cair esse padrão. Você diz, vai? Sim, como diz você, só vai, porque eu comecei a dar palestras na época da água de coco e agora eu voltei a dar palestras. E eu falo isso porque, diferente de você... Que é matriz e tal, você não teve isso que eu tive, que é ir trabalhar numa outra coisa e todo mundo te ver e saber. E numa outra coisa, assim, um trabalho braçal, não vou dizer um trabalho braçal, muito gostoso. A gente não tá nem comparando, porque é uma profissão. Não, mas um trabalho braçal. E outra, e legal, né, amiga? Vamos falar o português correto, porque eu não tinha nem licença. Eu era uma ambulante legal, pior ainda. Eu ainda me sujeitava, ainda com a guarda municipal, que eu tinha tudo isso. Então, eu costumo dizer isso nas minhas palestras, dizer assim, olha, você que está aí, que é um bancário, ou é um gerente, só meia dúzia de gente vai ficar sabendo. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, é isso. Cai, levanta, dá a volta por cima e começa de novo.